Sil Tato para a ST Hits E hoje a TV. gente recebe por aqui Crislaine Schmitz. Ela que atua na educação infantil aqui do município de Dois Vizinhos há mais de 10 anos. Já foi professora, já foi coordenadora e agora é diretora de uma escola municipal no bairro Sagrada Família. Crislaine, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal. E o que a gente convidou você, na verdade, né? Empresta um pouquinho essa relíquia. Meu filho. O primeiro filhinho dela. A gente convidou a Crislaine porque recentemente ela lançou esse livro aqui em Dois Vizinhos e teve também um lançamento nacional, porque ela é uma das escritoras desta obra. Agora, o que a gente quer saber, como que a Crislaine, a gente quer saber tudo, na verdade, né? Todos os detalhes da sua trajetória profissional, mas a gente gostaria de saber como que, de educadora infantil, que você tem aí algumas especialidades que você vai contar para a gente, passou a ser Master Coach. Aliás, essa é a sua mais recente formação, né? Exatamente. Sil, obrigada então pelo convite, obrigada pelo espaço, poder estar aqui mostrando um pouco do meu trabalho, mostrando um pouco da minha paixão, que é estudar e trabalhar com famílias. E como essa trajetória vem acontecendo é realmente extraordinário, porque as coisas vêm vindo até mim, muitas coisas vêm vindo. Quando a gente está com um propósito no coração, as coisas vêm até nós para que tudo aquilo aconteça, né? Então, eu sou professora de educação infantil desde 2008. Então, há bem mais de 10 anos, né? A gente diz há mais de 10 anos, mas já poderia falar aí números mais exatos, né? Poderia mesmo, você que me falou, mais de 10 anos. É que a gente não percebe. É mais, né? Mas é bem mais. Mas então, é que o tempo passa muito rápido e a gente não percebe que conta. realmente faz bem mais de 10 anos, Verdade. né? Então, desde 2008, eu sou professora de educação infantil. Eu já passei por uma gestão, então, de direção escolar. E aí eu estava na gestão de coordenadora pedagógica. E aí veio o período de pandemia. E a gente se aproximou muito das famílias. Eu já tinha, assim, uma prática um pouco diferente de lidar, atender, completamente apaixonada por orientação de pais, apaixonada por fortalecer os laços entre pais e filhos. E aí, na pandemia, eu busquei cursos de inteligência emocional. E aí, fiz um curso para mim, para que eu também pudesse estar melhor preparada para atender essas famílias. E foi aí que chegou, então, o princípio da minha formação. O princípio de Master Coach. Do Master Coach, exatamente. Eu já tinha feito, então, pedagogia, fiz 3 pós. Fiz psicopedagogia, fiz neuropsicopedagogia e também tenho especialização em educação especial. E sempre fazendo cursos e cursos, né? Sou apaixonada por estudar e aprender. E então, na pandemia, fui buscar inteligência emocional. Fiz uma imersão de inteligência emocional e na imersão, meu marido viu o quanto eu estava apaixonada por tudo aquilo e me deu de presente de aniversário o meu curso de formação em Master Coach. Então, foi um momento, assim, bem emocionante e no momento não me caiu a ficha. O porquê que ele me deu aquele presente. Aí, uns 3 dias depois, falei, eu falei para o meu esposo, o que te levou? Porque eu nunca me vi nessa formação. Falei, o que te levou a me presentear com esse curso? Ele falou, olha, eu vejo a tua paixão quando você fala dos pais, quando você fala aí da orientação, de como você trata as famílias. E então eu tenho certeza que esse curso vai vir aí para fortalecer, vai te especializar ainda mais e você vai ser uma profissional ainda melhor. E foi assim, então, que eu me formei em Master Coach. A minha formação aconteceu em Curitiba, presencial. Eu ia lá por 2 anos, então eu estive em Curitiba indo todos os meses, até que agora, final de 2022, em novembro, eu me formei, mas já estava atuando, porque já desde uma parte da formação ali você já está apto, já está com habilidade para a execução. E então hoje eu entendo que essa formação ela não vem só para que eu esteja aplicando com os pais dos nossos alunos lá no CEMEI, porque o princípio era isso.
era eu estar melhor preparada para atender os pais. Quando eu comecei a fazer a formação, eu entendi que a formação era muito mais completa. Eu sou uma pessoa transformada depois da minha formação. Ampliou o número de clientes, digamos assim, né? Que agora não seria só os pais da escola e também os pais fora da escola, as mães, as mulheres. Sim, e a paixão por isso é eu entender que isso não tem limites. Essa formação não tem limites, porque eu gosto de tratar do nicho família, porque é algo que algo que está realmente no meu peito, que eu desejo assim ver intensamente famílias restauradas, famílias fortalecidas, com aqueles laços realmente de amor, harmonia, união. Eu sou apaixonada por isso. Tanto que lá na escola a gente trabalha também voltado nessa metodologia. Eu faço orientações para a equipe, para que a gente faça esse trabalho. A gente faz também orientação para os pais em reuniões, voltado a esse trabalho aí de fortalecer laços, de restaurar laços familiares. E eu tenho tido, sim, um bom resultado. Eu fico bem feliz com os resultados que eu tenho, porque é ver a transformação de uma pessoa transformando uma família inteira. Nossa, porque quando ela se transforma, é linda, eu fico completamente apaixonada pelos resultados, porque quando ela se transforma, ela não se transforma sozinha, ela leva a família toda junto. Toda. E quais que são as queixas? De que maneira que é essa restauração também? Sim, tem a questão pai e filhos, porque eu já atendi clientes que a gente chama de coaches, né? Então, como eu sou master coach, os meus clientes são coaches. Eu já recebi pessoas que não falavam com os pais há algum tempo, que estavam com problema de relacionamento com os pais, e a gente já conseguiu restaurar esse relacionamento, e é um relacionamento assim realmente transformado, fortalecido. Então, filhos que restauram o relacionamento com os pais, têm o relacionamento restaurado com os filhos, pais que estão com dificuldade no relacionamento com os filhos, tanto crianças quanto adolescentes, adultos, relacionamento conjugal. Também já recebi coaches que, Cris, esse teu processo é o último passo. Caso isso não der resultado, eu já estou decidido em acabar meu casamento e hoje ter uma família restaurada, eu ver fotos realmente felizes, receber depoimentos assim emocionantes. Então é realmente muito lindo o resultado do trabalho. Então, a tua formação veio na pandemia, em que ano? 2021 ou 20? 2020 eu comecei. 2020, no primeiro ano. O meu estudo, para mim, começou em 2020. E aí, a minha formação, uma formação que poderia durar 4 anos, eu fiz em 2 anos. Por que será? Eu tenho colegas que ainda estão nesse processo, em um processo que eu já me formei. A gente aqui é muito, muito comum para nós a coach de emagrecimento. Sim. A tua relação ou a tua formação é a mesma? A base é a mesma, sim. Base. Quando as pessoas me perguntam com o que eu trabalho e eu falo que eu sou Master Coach, sim, você trabalha com emagrecimento? Estou precisando. Então, na nossa região, o mais comum é sim o coach de emagrecimento, é o mais conhecido. E então aí, como pioneira em coach de inteligência emocional, eu venho trazendo aí para a nossa cidade, para a nossa região, algo inovador. Porque as pessoas têm limitações emocionais e não sabem que aquilo prejudica completamente o seu resultado. O resultado no casamento, financeiro, de relacionamento, próprio o peso. Tenho clientes. O próprio peso. Sim, então assim... É uma questão de inteligência emocional. Exatamente, porque, olha só, a gente come as nossas emoções. Se a gente alinha as nossas emoções, o peso equilibra. Essa pessoa que eu comentei contigo que veio, eu como um socorro, caso seria o divórcio, ela teve resultado emagrecedor no final. Porque ela estava com as emoções desalinhadas. O objetivo não é emagrecer. Não era, mas... Não, mas no final do processo, que dura 3 meses, ela emagreceu 4 quilos.
E de forma completamente saudável, E ela porque ela gostou, estava, né? imagina, Ela gostou. e aí, casamento restaurado, né? Mas Emagreceu, mais mais linda, feliz, autoestima lá em é, cima, tudo ajuda. eu ia falar mais linda, né? Mas não que a pessoa acima do peso não seja linda. Mas ela se acha Mas a ainda mais pessoa linda, fica né? com a autoestima melhor, É isso aí. né? Melhorada. É isso aí. Então, o resultado é realmente assim, eu vibro muito, celebro muito os resultados dos meus clientes, porque eu vejo o quanto é transformador, por isso que a cada dia que passa eu sou ainda mais apaixonada pelo meu trabalho. E amo de Que bom. paixão Então, mesmo. você atende na escola municipal os pais, né? E nas horas vagas, que não sei quais que são essas horas, né? Mas deve você encontrar alguma nessas 24 horas do dia, você encontra alguma horinha vaga para atender as pessoas que desejam, de forma particular, ter então essa É um abertura. acompanhamento pessoal, né? Uhum. Então, no trabalho com os pais na escola, é algo mais orientação, né? No trabalho pessoal, onde Você eles me... chama os pais A ou gente, eles a gente ou das chama. duas formas? Eu Eles digo, eu procuram falo a e gente porque lá a gente é uma equipe, nós somos uma sim. equipe, né? Então, nós Vocês chamamos... percebem alguma coisa? Sim, a gente percebe o comportamento da criança, já chama a família para orientar. Então, é algo assim bem superficial, nada muito aprofundado. Mas aí, se você... Não, Cris, eu percebi que eu estou com ansiedade, estresse, ausência de sono, né, insônia. Eu estou me alimentando de forma que antes não era assim, já estou mudando a minha alimentação. E, então, a pessoa busca essa ajuda. E aí, então, ela contrata aí de forma particular e a gente trabalha junto aí por 10 encontros individuais, onde o processo é montado exclusivamente para ela. Que legal. Que nenhum processo é igual ao outro. Então, todo o trabalho é feito exclusivamente para ti, de acordo com a tua necessidade. Por isso que o resultado é tão assertivo. E aí, então, a gente faz esse acompanhamento individual, onde é feito ferramentas. Eu tenho aí a especialidade de reprogramação de crenças. O que são a reprogramação de crenças? São aquilo que a gente carrega desde a vida inteira e que norteiam a forma que a gente pensa sobre dinheiro, sobre casamento, sobre Deus, sobre vários valores, e isso direciona os nossos resultados. Porque a nossa formação não veio só dos pais, né? Não, Daquilo que você ouviu uma vizinha falar, né? não é só. Na escola, a própria televisão, o Sim. rádio, alguma informação que chegou até você e por algum motivo marcou de maneira negativa isso. E tem coisas que são tão sutis que você não percebe. E aí entram as ferramentas, onde traz aquilo à tona, aquele momento, e a gente reprograma, ressignifica, e aí dá um novo sentido, coloca uma nova emoção para você sentir-se liberada dali para A frente. pessoa que percebe, podemos chamar uma crença limitante, algo que limita ela, ela consegue se libertar sozinha ou precisa da ajuda da Master Coach? Ela precisa de um direcionamento. Um profissional Sim, que... precisa de um direcionamento, porque você perceber, por exemplo, eu vou contar uma história que é minha experiência. Então, eu fui buscar conhecimento em inteligência emocional e eu, casada há mais de 12 anos e não queria ter filhos. E tá, tudo bem não querer ter filhos, mas eu não contava para ninguém que eu tinha muito medo de ter filhos. E por que eu tinha medo de ter filhos? Na minha formação, eu encontrei o porquê ter medo de ter filhos. Eu tinha medo de morrer, isso é muito sério. Eu sentia dores no meu abdômen quando eu pensava em gestação. E isso me limitava. Por quê? A minha mãe teve um parto difícil, provavelmente ela também passou por um medo. Ela entendeu e ressignificou aquilo, porque ela era adulta. Mas eu, lá no útero, eu não compreendia aquilo. E então eu tive medo por muitos anos. E então não era eu que decidia não ter filhos, era o meu medo. E quantas vezes a gente faz... Exatamente. Quantas vezes a gente faz escolhas achando que é uma escolha livre e é um medo escolhendo por nós.
Era medo de ousar, é medo de se expor, é medo de falar em público, é medo de errar. Do julgamento. Exatamente, porque lá atrás teve uma situação tão sutil que você não lembra mais, mas que direciona os teus resultados até hoje. E aí, então, eu consegui encontrar formas de ressignificar esse medo. Não tenho mais medo. Já estamos aí, eu e meu esposo, nos preparando, tanto que a gente até mudou de endereço, né, para aumentar a casa. Estamos aí nos preparando para aumentar a família. Então, se Deus quiser, né, vamos cuidar da nossa saúde primeiro e estamos aí prontos. Então, entender que se eu fui transformada, você também pode ter a tua transformação. Se você tem um medo, algo que você quer ressignificar, você também pode. Então, não é só porque a Cris conseguiu, aquilo é único. Não, você também merece. Você conseguiu por quê? Porque você entendeu, porque você teve fé ou porque você teve pensamento positivo? Primeiro, tem que entender por que você tem aquele sentimento. Pensando uma pessoa que tem um sobrepeso, por que ela se alimenta de forma inadequada? Né? Porque o sobrepeso é uma alimentação inadequada. Por que se alimenta? Então a gente vai buscar uma memória. Tudo está dentro de uma memória. Então a gente busca uma memória e aquela memória que geralmente é traumática, você reprograma ela. Você dá um novo sentido para aquela memória através de ferramentas. Por isso que é um processo de 10 encontros. E aí, então, você reprograma, você encontra a memória, provavelmente, você vai encontrar a memória em uma sessão, você vai trabalhar numa sessão seguinte, talvez ela só vai perceber com clareza aquela memória 3 sessões para frente, e é aí que você consegue ressignificar, e aí com o ressignificado você cria novos hábitos para conseguir fortalecer essa nova memória, essa nova emoção, você cria um novo caminho neural. Teu cérebro estava acostumado a caminhar por aqui e você começa a levar ele para lá. Todos os dias, até que ele se habitue a pensar daquela forma. Muito importante isso. Cris, eu vi você num dos ensaios para o Miss Dois Vizinhos, você estava fazendo um exercício com as meninas, com as candidatas, né? Porque Cris, não falei aqui no começo, mas ela é integrante do Núcleo de Mulheres Empresárias, uau, da Associação Empresarial, né, Cris? Como que surgiu esse convite primeiro? E daí depois fala sobre esse trabalho que você fez com as meninas, as candidatas do Miss. Sim. Então, o Núcleo de Mulheres Empresárias Dois Vizinhos me convidou para fazer parte. Eu sou muito grata aí a esse grupo que tem me aberto muitas portas, tem me dado oportunidades para expor o meu trabalho, para levar ao conhecimento de mais pessoas, assim como você hoje está me dando essa oportunidade, de levar ao conhecimento, porque às vezes as pessoas têm uma dificuldade e não sabem que caminho tomar, qual é a direção seguir para solucionar aquilo. Sim. Então, essas portas abertas é a solução para muitas pessoas. Talvez seja a última tentativa de muitas pessoas. Então, o Núcleo tem me aberto essas portas. E aí, com as misses, elas eram candidatas na época, foi, se eu não me engano, um dos últimos ensaios. Foi. Eu fiz um exercício de mentalização com elas, que a gente chama de exercício VAS, que é visão, audição e sensação. Você leva a pessoa a visualizar, ouvir e sentir. E aí, então, a partir do momento que você viu, ouviu e sentiu, é uma memória. Teu cérebro não sabe se aquilo é real ou é imaginado. Pois é, menina. Sim, então fica aquilo guardado como uma memória. Diz que quando... Vamos confirmar se é verdade isso. Quando você assiste um filme, uma cena, ou ouve uma história, não é com você, mas aquilo te tocou, aquilo mexeu com você. Aí a tua mente... que mente, né? Ela não sabe e ela acha que aquilo é com você. Então, isso realmente acontece. Real. Foi realizado um estudo. Por isso que não é legal a gente ficar assistindo notícia não ruim, mesmo. né? Não, é bom ver coisa boa. Ruim, né? Vamos ver coisa boa. Foi realizado um estudo e comprovou-se isso. Então, percebeu-se que as mesmas áreas do cérebro eram ativadas quando a pessoa passava por aquela situação,
quando ela ouvia e via um vídeo sobre aquela situação, ou quando ela lia sobre a situação. As áreas ativadas no cérebro eram exatamente as mesmas. Puxa vida. E por que será que as pessoas se atraem tanto pelo ruim, pelo negativo? Você posta um acidente, nossa, o zoinho vai lá em cima, porque o pessoal clica mesmo, assiste, lê e gosta de uma tragédia, né? Porque não é com a gente. Meu Deus. É por isso. Só que a mente acha que é, né? Exatamente. A mente acha que é. É como se fosse um conforto, trazer para o cérebro, ainda bem que não é você. Só que ele não sabe. Nós, como ser humano, a gente busca. Ainda bem que não é comigo, Meu né? Deus do céu. Mas o cérebro armazena aquela emoção como se fosse. Como se Quando fosse. você vê uma notícia de um acidente e uma mãe chorando, mãe, por exemplo, você principalmente, passa aquela mesma emoção que a Você mãe se está passando. coloca no lugar da mãe, né? Exatamente. Tem até uma frase que diz, quando uma mãe perde um filho, é como se todas as mães também perdessem, né? Sim. De tanto que a mulher sente. Sim, tem essa sensibilidade, é mais sensível a sentir isso, né? Então, foi se comprovado que realmente o cérebro tem Sim. essa situação aí. É. E aí, nesse dia do ensaio com as misses, eu levei elas a fazer uma visualização de algo finalizado, né? Elas Verdade, eu lembro. elas estavam passando pelo processo, ia acontecer o Miss, e eu levei elas a visualizar como se cada uma delas tivesse sido classificada ao Miss, tivesse ido ao Miss Paraná, ao Miss Brasil, Miss Universo, que é o topo, né? Lá Onde todas na frente. esperam. Então, e eu narrando o exercício de visualização e eu via elas se arrepiando. Elas estavam todas deitadas no chão no momento de descanso, né? Depois de um intenso ensaio, elas deitaram ali, puderam relaxar, a gente fez essa visualização e eu via elas se arrepiando, porque o cérebro não sabia que elas só estavam imaginando. Para o cérebro, elas estavam vivendo aquilo. Então, a memória que ficou para cada uma delas desse processo do Miss Dois Vizinhos é uma memória que vai ficar para todas. É assim. E por isso eu te convidei para você vir hoje falar um pouquinho para a gente, porque, como eu falei para você ali pelo WhatsApp, você está inspirando pessoas, né? Que bom! Com certeza está inspirando pessoas, jovens escritores que virão logo aí, daqui a pouquinho. É isso aí, e é o que eu mais quero. E como surgiu, então, esse convite para você ser uma das escritoras, né? Um livro que tem 30 autores, é um capítulo para cada uma dessas pessoas. É um livro que fala sobre restauração de famílias. É um livro que leva a Deus, que leva a religião ou não envolve esse assunto? Não, todos os colegas eles têm a formação base como a minha, de inteligência emocional. Então, o conteúdo é voltado para o desenvolvimento pessoal. Tem algo espiritual? Tem, porque somos seres espirituais. Mas nada é voltado à religião. Como que chegamos a esse livro? Primeiro, eu estava muito focada em concluir minha formação e a editora entrou em contato comigo. Cris, a gente tem visto aí o teu trabalho, as tuas publicações, os teus atendimentos, os teus relatórios aí de resultados e gostaríamos que você fizesse parte de um livro. E aí eu nem respondi. Na primeira chamada eu completamente ignorei. Pensei, isso aí já viu, né? O que eu vou escrever? Imagina, eu vou escrever o quê num livro? Nem respondi. Aí, um tempo depois, a editora novamente, Cris, nós temos aí um projeto de livro, gostaríamos que você fizesse parte. Falei, tá bom, como que é isso? Mas muito desinteressada, porque na minha cabeça, a minha crença me limitava a ponto de dizer que eu estaria, sim, fazendo parte de um livro, como eu faço hoje. Então, quantas crenças que eu e você carregamos e a gente não sabe que nos limita. E então, depois dessa reunião com a editora Chave Mestra, que é a responsável, né, pela execução desse projeto, eu entendi que era possível. E então, eles me mandaram aí o projeto de um livro, mas era um outro título, e eu não me interessei nem um pouquinho. Então, eu falei, olha, um outro projeto talvez pode me enviar, se algo tocar no meu coração,
eu aceito escrever minha história, porque eles gostariam que a gente compartilhasse a nossa transformação. E como eu já tinha compartilhado a minha transformação com a instituição onde eu fui formada, né, eles tinham conhecimento desses resultados. E aí, então, eles entraram em contato novamente com um segundo projeto de livro. Mas também não me interessei. E aí, no terceiro projeto que a editora entrou em contato comigo, falou: Cris, esse livro é para você. Ela me passou o nome do livro, Restaurando Famílias. Ela me mandou a lista dos capítulos, porque assim, a editora escolhe a capa, o título e o título dos capítulos. E eu escolho qual é o capítulo que eu vou escrever. Então, eu olhei a lista de capítulos e eu falei: olha, que legal, famílias, amo famílias. Eu falei: então é esse, ainda bem, eu pensei comigo, ainda bem que eu não aceitei nenhum outro antes, né? Esse era perfeito. E aí, eu acabei demorando para escolher o meu capítulo, ela me mandou a lista dos 30, eu demorei acho que uma semana para dar a resposta. Quando eu voltei, Érica, a moça que falava comigo, falei: Érica, eu vou aceitar nesse projeto, vou estar nesse projeto do livro Restaurando Famílias. Ela falou: ah, Cris, então eu vou te mandar a lista atualizada dos capítulos que ainda temos. Tinha 4. Mas o que eu tinha botado o olho estava lá. Ai, falei: então legal. é para mim. Aí já coloquei: ó, é esse que eu quero, que é a importância da conexão familiar desde a infância. Quando eu bati o olho nesse capítulo, já senti que era algo muito intenso, que eu já vinha falando bastante. E comecei a escrever o capítulo. Depois, já estava na correção, na editoração. Falei: Érica, você não me mandou a capa. Quando ela me mandou a capa, gente, é lindo assim, eu me emociono de lembrar, porque eu já tinha essa imagem na minha mente há uns 2 anos atrás. Eu já tinha a imagem dessa capa, em algum lugar eu sabia que ela ia se realizar. Exatamente assim, essa sombra dessa família. E aí, verde, porque eu amo verde. Quando eu vi aquela capa, eu falei: Érica, eu não acredito. Estou arrepiada. Falei: Érica, eu não acredito. Esse livro é para mim mesmo. É um projeto que realmente faz muito sentido eu estar. Porque essa imagem eu já tenho na minha memória. Eu sabia que em algum lugar eu ia encontrar ela. Eu já há algum tempo descrevi Você essa não está cena. entendendo que eu estou toda arrepiada daqui, os braços, tudo. É realmente bem emocionante, assim, porque quando eu vi a capa, eu senti que era algo realmente, que era um projeto que não era só meu. Viu? Mas você, em algum momento da tua vida, imaginou um dia escrever um livro? Eu queria, mas não achava que esse seria o momento e nem assim como aconteceu. Sabe aquele que você quer? Tipo, você quer viajar. Eu quero viajar, quero viajar. Sabe aquele que quer, mas você não vai atrás? Era isso. Eu só queria. Quero, mas ela tão longe. É, algo assim. Tipo assim. E aí, quando ela me mandou a capa, eu falei: uau, é a confirmação. Ele quer para ser. Se eu tivesse que escolher todos os detalhes que esse livro tem, ele seria exatamente assim. Então, o livro aconteceu na tua vida por conta da formação no Master Coach, no curso de inteligência emocional. Sim, e por conta da minha transformação, porque eles pediram para que a gente contasse, né? Tem relatos, o livro é baseado em relatos, e aí a gente explica um pouco da teoria, ou por que essa transformação acontece, né? Então, em cada capítulo eu tenho o meu relato, mas também é algo que você aplica na sua vida e tem o teu resultado também. Esse livro, Cris, é para quem? Para quem é esse livro? Você respira, esse livro é para você. Simples. Pai, mãe. Você é pai, filho. Você é mãe, você é filho, você é tio, você é um solteiro que pretende casar, você é um solteiro que não quer casar. Esse livro é para você. E onde encontrar esse livro? Gente, olha só, ele é muito exclusivo mesmo. Já me pediram: Cris, você vai colocar em livraria? Ainda não. Não. Não, eu quero ter o contato com a pessoa que vai legal. comprar. Então, você entra em contato com a Cris pelo Instagram, @CrisLaneSchmitz. Isso aí. Vou deixar aqui no vídeo o @. Uhum. E por um valor bem simbólico, né? R$ 49,90. E é algo realmente assim, é um valor muito simbólico dentro do resultado perto do resultado que você pode ter com o que tem dentro do livro. Porque são 30 capítulos e eu sugiro assim,
Até aconteceu o lançamento aqui em Dois Vizinhos essa semana, e eu falei assim para o pessoal, na semana passada, e eu falei assim para o pessoal que estava no lançamento, falei, olha, sabe aqueles devocionais que você vê todo mundo fazendo? Faça desse livro teu devocional. Por quê? O mês tem 30 dias. Leia um capítulo por dia. Então, você vai ler sobre autoamor, você vai ficar o dia inteiro pensando no autoamor. Você vai ler sobre reprogramação de crenças, você vai ficar um dia inteiro pensando. Não mistura assuntos. Excelente dica. Você vai ler no terceiro dia sobre restauração de casamentos, você vai ficar o dia inteiro pensando naquele assunto. Você vai ver sobre o papel da mulher no lar, você vai ficar o dia inteiro pensando naquele assunto. Só no dia seguinte que você vai ler um novo assunto. E aí, acabou o mês, Cris, volta lá. Dia 1, capítulo 1. Dia 2, capítulo 2. Para ler e praticar. Exatamente. Vivenciar. Exatamente. É um capítulo por dia para você praticar todos os dias. Não é um livro que você vai ler e vai guardar. Não é um livro de prateleira. Eu falo que é um livro de cabeceira. Para você realmente praticar, estudar, porque a tua transformação está aqui dentro. Que bacana, Cris. Muito obrigada por ter vindo, por ter dedicado esse tempo aqui para a gente. Parabéns por esse trabalho. E volte mais vezes. Vamos conversar mais. Obrigada aí pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade de levar às pessoas essa possibilidade. Porque, como eu te falei, não sou coach de emagrecimento. As pessoas olham e associam a isso, sim. Mas resolve também. Resolve também, com certeza. Então, entender que as nossas emoções são muito importantes. Que os nossos resultados são baseados no que a gente acredita desde a nossa infância, que foi colocado lá dentro até os 12 anos. Então, fazer as pessoas voltar e ver o que eu vivi até os 12 anos. Tá, então, se eu vivi isso, meu resultado é isso. Eu posso ressignificar tudo isso e mudar todo o resultado. E quando você muda, por que é tão difícil, tão desafiador mudar? Porque eu estou há mais de 30 anos vivendo assim. E aí, essa mudança não acontece de hoje para amanhã. Então, eu preciso colocar um novo hábito na minha vida, e com esse novo hábito eu vou ter novos resultados. E isso acontece aí com um acompanhamento bem direto, bem próximo e muito, muito exclusivo seu, porque a demanda é só sua, então o processo é só seu. Que maravilha. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada a você, Sil, e obrigada a todos aí que nos acompanharam. E vou convidar o pessoal para estar no meu Instagram, Sil, porque toda semana tem live, toda segunda-feira eu faço uma aula ao vivo sobre crescimento pessoal, desenvolvimento, inteligência emocional, relacionamento familiar. Toda segunda-feira tem uma aula lá no Instagram. Então, venha, me acompanhe aí no meu Instagram, que eu tenho certeza que alguma coisa vai fazer sentido para você. Valeu. Obrigada. Obrigada, Sil.